E aí, professor? Bom, vamos lá então, uma sugestão para o primeiro dia de aula. Projeto de vida, o desenvolvimento humano. Dizer para os alunos qual que é a origem desse componente. Esse componente ele vem sido discutido há muito tempo com a ideia de um novo ensino médio que seja mais eficiente na preparação dos alunos para enfrentarem um mundo dinâmico, um mundo intenso, um mundo competitivo, e que as habilidades necessárias, né, para enfrentarem esse mundo, tanto na questão social, familiar, como profissional, são importantes que sejam desenvolvidas, né? E que projeto de vida, juntamente com pensamento computacional, entram como eixos do novo ensino médio. E que a ideia é que esses componentes sejam os. Opa, bati aqui. Esses componentes sejam capazes de articular e integrar todos os componentes. Para que o aluno, em projeto de vida em especial, juntamente com o pensamento computacional, ele perceba que o desenvolvimento humano dele, o desenvolvimento social, o desenvolvimento profissional em geral, né, é extremamente importante e que projeto de vida será o espaço, o momento para estarmos conversando sobre um projeto de vida, estarmos conversando sobre desenvolvimento, está relacionado com todos os componentes, está relacionado com a vida, com a família, com a profissão. Ou seja, buscar uma inspiração aí, né, professor, para dar esse toque para os alunos que o componente projeto de vida ele tem uma ideia diferente dos outros componentes. E como sugestão, então, realizar uma dinâmica com os alunos. Então, pedir para que os alunos nessa dinâmica participem, né, com a intenção de iniciarmos o ano letivo, nos conhecendo um pouquinho melhor. Então, na sequência, será apresentada uma série de imagens. Os alunos irão, né, o professor seleciona, ou o professor coloca uma musiquinha e joga uma bola, uma caixa, aquela coisa da batata quente, a hora que a música parar, um aluno começa, ou o professor sorteia utilizando aquela roleta virtual, né, coloca os números de 1 a 30 e tantos, e no número que parar, o aluno começa. Né? Bom, o aluno selecionará uma ou duas imagens, né? E na imagem que ele se identifica e ele estará falando oralmente, né, falando por que ele se identifica com aquela imagem, por que ele gosta daquela imagem, que relação tem com ele, e falando um pouco sobre ele, relacionando, partindo dessas imagens, uma ou duas, né? Falar um pouco do objetivo dele, do projeto de vida. É claro que alguns alunos vão falar que eu estou aqui porque minha mãe me obriga, outros vão fazer alguma brincadeira, outros falarão coisas legais. E a ideia é o professor aproveitar todas essas falas no sentido de ir gerando uma consciência, uma ideia de protagonismo, de maturidade, né? Beleza, então ele tem 1 minuto, dois, três para falar, né? Legal, então as imagens são essas, o professor pode trocar essas imagens aí, né? Uma da família, de uma Bíblia, espiritualidade, livros, balada, música, animais, pedalar, fazer trilha, jogar futebol, o que for. Aí o aluno escolherá uma ou duas e falará. Depois, aí o professor precisa improvisar aí alguma coisa, uma caixa, um chapéu. Terminou de falar sobre si, o professor apresenta para ele um chapéu ou uma caixa e pergunta para ele: você não pode falar quem é o personagem, a pessoa que eu coloquei aí, que eu quero saber se você tira o chapéu para ela ou não. E ele vai olhar para dentro do chapéu ou para dentro da caixa, que o professor improvisar aí, e terá lá dentro um espelho. Só que você não pode revelar, as pessoas não podem saber. Depois faremos um levantamento sobre todos que tiraram ou não o chapéu, tá? Mas nós só revelaremos no final. E tem um espelho ali. E daí você tira o chapéu para essa pessoa, por quê? Por que você tiraria? Alguns alunos podem falar, inclusive, que não tirariam, né? Tem que aproveitar todos esses elementos, tá? Beleza, professor. Terminou isso. Uma outra sugestão, para ficar bem dinâmico mesmo a coisa, deixar uma caixinha com frases de acolhimento. Que bom que você está aqui conosco nessa sala. Quero desejar um ótimo ano para você e para todos nós. Daí ele pega um daqueles papeizinhos com várias frases, ele pega um ali de sorteio e ele dá esse papelzinho para alguém. Essa pessoa será a próxima.
a escolher as imagens, né, e ver se ela tira o chapéu ou não. Depois ela escolhe mais uma frasinha de acolhimento, que pode ser várias, né? Uma frase, por exemplo, não te conheço, mas fico feliz de você estar aqui conosco, espero que nós tenhamos aí um ano muito legal, beleza. Ou, com certeza, nossa experiência aqui nessa turma será muito melhor por causa da tua presença aqui conosco, né? E assim o aluno vai dando aí, ele dá aquele papelzinho para o próximo aluno que ele escolheu, e o próximo aluno vai pegar as imagens e dizer se ele tira o chapéu ou não. Beleza, ó, legal, né? Foi uma aula inteira aí nesse processo, professor. Depois, se forem duas aulas, professor, eu sugiro, são apenas sugestões, né? Se o professor quiser fazer, né? Se forem aulas separadas, de repente, na segunda aula, continuar com a ideia de motivar o projeto de vida, né? Criar uma visão diferenciada. Então, todo mundo com papel em mãos, caneta em mãos, e eu vou colocar imagens para vocês. Vocês estarão observando essas imagens durante 10 segundos, sem anotar nada, sem escrever nada, só observem. As imagens serão essas, formas geométricas. Terminou os 10 segundos. Alunos, vocês têm 2 minutos para reproduzirem fielmente a posição dessas imagens, quais eram as formas geométricas, onde elas estavam e quais eram as cores. 2 minutos. Muito legal isso. Depois o professor vai passar de carteira em carteira, o aluno vai falar, professor, o meu ficou bom, professor, eu fiz tudo errado aqui, eu não me lembro quais eram as posições das imagens, papapá, e vai aquela coisa animada, né? Beleza, ótimo, galera. Fechou aqui. Agora eu vou mostrar mais uma imagem para vocês, tá? Vocês terão novamente 10 segundos. Apenas observem. Terminou de observar, agora reduziu o tempo. Vocês têm apenas 1 minuto para reproduzirem fielmente essa imagem. É claro que a segunda imagem é mais fácil, mesmo sendo com a metade do tempo, tá? Beleza, depois, qual atividade foi mais fácil de realizar? É claro que foi a segunda. Qual a relação que podemos estabelecer com o nosso desenvolvimento, com o nosso projeto de vida? Uma imagem estava desorganizada, a segunda estava organizada, com a metade do tempo eles conseguiram fazer um trabalho melhor, né? A ideia de projeto de vida é essa, né? Se nós não compramos essa ideia, nós estamos jogando a nossa experiência e o nosso desenvolvimento, os nossos resultados na mão dos outros, porque nós não estamos fazendo o que nós devemos fazer minimamente, né, para construirmos uma experiência bacana onde nós assumimos a nossa responsabilidade. Então, quais são os motivos, né, para que esse processo deu melhor esse, aquele não, né, das imagens? Beleza, professor? Então, para fechar aí essa aula, né, de duas ou uma e uma, né? Então que você tem de inspirar confiança nas suas relações, seja na profissão, seja na sociedade. Quando você ganha confiança das pessoas, passa a ter permissão para fazer coisas incríveis. É assim que se cresce nas empresas, é assim que se cria uma relação com o cliente, é assim que cria um relacionamento edificante com a parceira, um parceiro, ambientes favoráveis, na sala de aula, em todos os ambientes, né, professor? Então fica uma reflexão final. Então, sua atitude dá cor a cada aspecto de sua vida. É como um pincel da mente humana. Ela pode pintar tudo de cores claras e brilhantes, mas a sua atitude também criando uma obra-prima maravilhosa, né? Mas a sua atitude também pode pintar um quadro escuro, sombrio, desagradável, conflitante, complicado. Tudo depende de você olhar para a tua experiência e querer fazer a melhor experiência possível. Legal, professor? Aí, se quiser fazer um plano de voo, né, com os alunos, que eles é, já comecem com 3 ideias para organizar um projeto de vida, escreverem ali o que viria ali em grupos, né, pensando o que eu poderia fazer para que já nesse ano, já hoje, já agora eu saia com alguma coisa em mente de como 3 ações para já ter alguma noção de projeto de vida a partir de hoje. Aí fechou, professor. Tá bom? Espero que seja uma boa sugestão e veja aí o que dá para filtrar e aproveitar aí, professor.